Para acompanhar mais conteúdos como este, acesse o nosso site www.entrevistasdojo.com.br. Ele diz que é possível ter bons hábitos sem abrir mão do prazer. Eu vou conversar com o cardiologista, Dr. Carlos Scher. Venha para cá. Carlos Scher, a sua clientela, os seus pacientes, são mais... a sua clientela é mais feminina do que masculina? Eu acho que no outro dia, eu dado uma olhada, eu achei que é mais feminina mesmo. Mais feminina? Eu acho. Eu acho também. Você acha? Acho, que tem uma certa pinta de galã ao lado de uma competência muito grande, porque eu pedi para chamar você, porque eu vi você dando uma entrevista, não sei se foi na Globo News ou no GNT, onde o meu programa passa também, e eu achei maravilhoso o jeito de abordar que você teve em relação exatamente ao estilo de vida. Aliás, aqui o título é Estilo Ipanema, Viva com Saúde, sem abrir mão do prazer, pela editora Rocco. Como é que se faz isso? Ô, Jô, eu sempre quando tenho um paciente na minha frente, eu me ponho no lugar dele, né? E na minha própria vida, né, a gente vê que as pessoas têm regras muito rígidas. E eu, quando dou aula para os médicos sempre falam, isso não adianta, ninguém faz exercício, ninguém faz uma alimentação melhor. E eu fui pesquisando, estudando, e eu acho que uma parte do erro está no próprio profissional de saúde, né, porque diz que não pode. O que mudou? A última vez que você esteve aqui tem 11 anos. Mas né? é exatamente isso, anos, quando eu lancei meu primeiro livro. Isso. O que mudou em termos de orientação? Porque a medicina é uma ciência que muda muito, às vezes até de ano em ano. Mas, nesse caso, em 10 anos, o que mudou nas recomendações dos médicos? Jô, eu vou te falar, cardiologistas. Você está falando uma coisa que vou voltar um pouquinho mais para trás. Há uns 30 anos atrás, a maneira que a gente tratava o infarto é praticamente o contrário do que a gente faz hoje. Se a gente tratar hoje o infarto como a gente tratava 30 anos atrás, a gente vai para a cadeia. Por quê? Como é que era? Antigamente a gente tratava o infarto, quer dizer, primeiro que não tinha todo esse aparato de equipamentos, estentes, aquelas molinhas e um monte de coisa. A gente tratava dando um remédio debaixo da língua de 2 em 2 ou de 3 em 3 horas, hoje isso não existe mais. A gente usava um outro remédio que está banido, não se pode usar mais, porque a gente sabe hoje que ele fazia mal. Qual é? Pode se falar? Ou... É um remédio chamado dipiridamol, porque ele ainda é usado para fazer alguns exames, mas a gente usava na fase aguda do infarto. Isso não se usa mais. Além disso também, uma pessoa há 30 anos, 20 anos, 30 anos atrás, de 60 a 65 anos, que tivesse só um único problema do coração e o resto tudo fosse normal, uma cirurgia estava contraindicada. Hoje, uma pessoa com 80 anos ou mais está operando o coração. Então, mudou muita coisa, mudaram as técnicas, né? Nesses 10 anos, o que eu posso te dizer na cardiologia que mudou é quando uma pessoa tem um infarto, quanto mais rápido ela é atendida, do início do sintoma até o atendimento, é onde que a gente chama de golden time, né? É o tempo de ouro. Quanto mais rápido, melhor para iniciar o tratamento. Sobre do infarto. Do infarto. Isso foi uma grande mudança. Alguns remédios também, alguns avanços nos remédios. Eu sou um cardiologista que faço isso, né? Trato infarto, trato pressão alta, trato coração grande. Mas, alguns anos atrás, eu comecei a tentar... Por que a gente não consegue facilitar a vida das pessoas, né? Porque todo mundo fala,
Não adianta que para eu viver mais, eu não vou fazer nada que eu gosto. Então, eu prefiro viver menos e ter prazer na vida. E aí eu perguntei muito, falei muito com o nutricionista, com o médico, fora do Brasil, no Brasil, aqui em São Paulo. E falei e via que muitas coisas eram uma zona de penumbra. Né? Perguntava assim, por que queijo branco é melhor que queijo amarelo? Todo lugar que eu vou, todo lugar que eu vou, sanduíche natural, tem um queijo Minas. Prato natural, queijo Minas. E aí eu fui procurar... Os mineiros aí adoraram. O queijo Minas é ótimo mesmo, não vou falar mal dele de jeito nenhum, porque eu adoro ele. Mas então eu propus ao Inmetro pesquisar essas coisas, né? E aí eu fui ver que o queijo, eu só estou falando em relação ao colesterol e as gorduras, ou seja, só em relação ao coração. Não há nenhuma diferença entre o queijo amarelo e o queijo Minas em relação à gordura. Eu sei que, inclusive, em relação ao tipo de dieta que eu faço, que é um controle sobre os carboidratos, os dois têm 0 de carboidrato e 100 gramas de cada um tem mais ou menos o mesmo peso. Exatamente. Então, que é uma surpresa, né? O que tem até uma certa vantagem, fora isso, é que o queijo amarelo tem um pouquinho mais de poliinsaturados do que o branco. Se você quiser dizer qual é o melhor, você vai tender até para o amarelo. E o requeijão? O famoso requeijão de Minas? O Jô, tem várias coisas muito interessantes, né? A gente tem uma ideia de que tudo que é diet, que é light, é melhor. Às vezes é mais caro e às vezes não é melhor. Então, tem um tipo de requeijão light adicionado que tem mais gordura do que o requeijão que não é. Eu não acredito em comida light, a não ser para diabético, para não comer açúcar, porque realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, outra coisa que eu acho muito graça, não, eu como pão, mas só pão integral. O pão integral engorda integralmente, né? Porque é trigo puro. Na verdade, você não tem nada que você não possa comer. Dentro da saúde do coração, a única coisa que você não pode, em quantidade nenhuma, de jeito nenhum, chama-se cigarro. Se você não tem o cigarro, o resto você não pode, é o exagero, mas você pode tudo. Essa coisa de dizer, dizer que não pode isso, não pode aquilo, esse não, esse grande não que às vezes os médicos dão para os seus pacientes, não pode. Isso não é verdade. Muito bem. Agora, tem uma coisa aqui. Dizem que fruta seca é muito bom para o coração. Eu sei que, para mim, a fruta seca tem uma concentração de carboidrato muito maior. Então, para mim, é meio banido. Agora, também há uma diferença. Nozes são melhores do que castanhas do Pará? Na verdade, a gente está falando de frutos secos, né? Sim, frutos secos. Os frutos secos, nozes, que o americano chama de nuts. Né? O nuts inclui um monte de coisa, que é amêndoa, castanha, são tudo nozes. que é nozes. Exatamente. O que existe, existe alguns trabalhos mostrando que você come uma quantidade pequena, 67 gramas, uma quantidade pequena disso por dia, isso realmente pode ser benéfico para o seu coração. Qual dos dois? Os nuts. Qualquer um. A gente fez uma análise aqui, porque eu tinha muita curiosidade, eu fui muito fazer essas coisas aí por muita curiosidade para a minha vida e para a vida dos meus pacientes. Claro. E aí a gente viu que as nozes têm um teor de ômega 3 maior do que todos os outros, né? E que a castanha do Pará ela tem um pouquinho mais de gordura do que os outros. A castanha do Pará. A castanha do Pará. Então, as nozes são boas, né? As nozes entram dos alimentos funcionais. Agora, a castanha do Pará é uma coisa, castanha de caju é outra. É outra, são coisas diferentes. Castanha de caju também parecidas. tem mais Não, gordura? A do Pará é que tem mais dessas que a gente analisou. Amêndoas, nozes, castanha do Pará, do caju e amendoim. E o negócio do ômega 3, a importância do ômega 3? Existem inúmeros estudos mostrando que quem come mais peixe tem menos doença cardiovascular e morre menos do coração. Mas morre de tédio. Não. Peixe é maravilhoso. Você não precisa só comer peixe. Novamente, não estamos falando dos exageros, não, né? Claro. Mas o ômega 3, a suplementação de ômega 3, quer dizer, em comprimidos, ainda existe uma controvérsia. Parece que ser bom,
mas o peixe é bom. E aí você acaba de ter mais um estudo sobre a dieta do Mediterrâneo, agora em pacientes de risco, mas sem doença nenhuma do coração, mostrando que tem menos mortalidade. As doenças, a dieta do Mediterrâneo, no qual o peixe faz parte, né, é uma dieta boa, colorida, não é restritiva, né? Essa dieta, ela mostra que as pessoas morrem menos, do modo geral, morrem menos do coração, morrem menos de câncer e tem menor incidência de Alzheimer e de Parkinson. A dieta do Mediterrâneo, basicamente é o quê? Peixes e... Peixes, azeite, frutas, legumes, verdura e vinho. Foi feita uma avaliação de qual era o item que mais contribuía para os dados positivos da dieta do Mediterrâneo e a conclusão foi que era o vinho. Olha que interessante. Qualquer tipo de vinho? Na verdade, a maioria dos estudos mostram que o vinho tinto, por causa dos flavonoides, do tanino, esse seria o vinho que seria mais ligado a fatores positivos para a saúde cardiovascular. Ao mesmo tempo, é o tipo de vinho que mais provoca alergias, né? Por causa do metabisulfito, que é conservante, né? Pode ter alergias, não é uma alergia tão comum assim, né? Não, de jeito nenhum. Mas é uma alergia. Agora, também tem estudos mostrando que o álcool consumido moderadamente, evidentemente, o álcool tem efeitos benéfico benéficos. também. Então, tem os estudos do vinho e tem os estudos do álcool, mostrando, inclusive, aumento do HDL colesterol, a fração boa do colesterol. Agora, voltando a falar dos peixes, o salmão defumado, ele conserva o ômega 3? Conserva, mas o salmão é uma das coisas que eu aprendi recentemente também. Aqui no Brasil a gente consome praticamente salmão só vindo do Chile. O salmão do Chile é branco. Não é salmão. É salmão, mas é branco. Tipo de salmão. Um tipo de salmão. E aquela corzinha que ele chega aqui é beta-caroteno, que é uma vitamina que eles põem na ração, que não faz mal nenhum, mas dá aquela corzinha deles. Aí quando você vê, a maioria desse salmão que tem aqui é confinado, né? É de cativeiro. Essa diferença é interessante. E tem uma diferença interessante que o salmão selvagem costuma ter mais ômega 3 do que o salmão de cativeiro. Aí, muito mais. Desculpa de vez em quando eu interrompo. Não, por favor. Senta mais junto de mim. Pronto. Que é mais fácil de interromper. Não, é o seguinte, é uma diferença importante essa entre o peixe de cativeiro e o outro? Depende do tipo de peixe. Não, no salmão. Do salmão tem uma diferença, eu diria 30% no conteúdo de ômega 3. Nessa linha, a gente pegou 9 peixes do Brasil e para comparar com esse salmão aí do Chile, né, que vem mais do Chile. Então, 3 da costa, 3 de alto mar e 3 de água doce, né? O teor de ômega 3 do peixe brasileiro é baixíssimo. O único peixe que a gente encontrou um teor semelhante ao do salmão do Chile é a pescadinha. É praticamente a mesma coisa. Mas então do salmão do Chile é menor do que do salmão do Alasca, da Noruega, mas ainda, mesmo assim, ainda é bom? É uma boa fonte de ômega 3, né? E no Brasil, a maioria, robalo, cherne, enfim, a gente viu o filhote do Pará, a gente viu o pirarucu do Amazônia, a truta que tem muito mais pelo sul-sudeste. E né? Você falou aí o primeiro, cherne, que é um peixe que, por exemplo, você come um cherne em Portugal, sempre é melhor porque é um peixe de águas profundas. E aqui não tem o mesmo sabor, vamos dizer. Exatamente. Quer dizer, o peixe que tem melhores teores nutritivos e mais ômega 3, geralmente são os peixes de águas frias e profundas. Quer dizer, as profundas já são frias, né? E esses são os melhores peixes que a gente não tem no Brasil. E que um deles é o salmão, que a gente não tem no Brasil. Mas o cherne a gente tem. O cherne a gente tem. Mas não é de águas profundas. E é engraçado que o teor de gordura saturada, as pessoas não falam muito nisso, né? A gente fala muito de colesterol, né? No outro dia eu fui ao supermercado e vi que tinha uma vasilha de óleo e estava assim uma tarja escrito sem colesterol. Isso é a mesma coisa que dizer que o cavalo branco é branco, né? O cavalo branco de Napoleão é branco. Aquele não tem colesterol.
Ali não tem sentido nenhum, mas está escrito isso lá. E aí as pessoas não prestam muito atenção em uma coisa chamada gordura saturada. A gordura saturada, por exemplo, se você fizer um parâmetro, se eu comer 1 grama de colesterol, eu vou botar 1 grama de colesterol no meu sangue. Se eu comer 1 grama de gordura saturada, eu ponho quase 3 gramas de colesterol no meu sangue. Então, a gordura saturada está mais presente em mais coisas do que o colesterol. E a gordura saturada, ninguém presta atenção nela. É gozado isso. E o ovo, que foi considerado um grande vilão, eu me lembro que todas as minhas dietas, desde a primeira, quando eu perdi uma loucura de peso, depois eu voltei, hoje em dia me equilibro. Mas em toda a minha dieta, o ovo sempre foi importante e, para mim, pelo menos, nunca foi um grande vilão. Hoje em dia não consideram ovo aquela coisa que comeu um ovo, o colesterol vai para o espaço. Hoje em dia não é bem assim. O ovo é o melhor exemplo da desinformação que se tem. O ovo já foi capa do Time, já foi capa da Veja. Um dia pode, um dia não pode, um dia é péssimo, um dia é maravilhoso. E a gente for dar uma olhada para ver se o teu... Naquela época, quando eu comecei a ver, ainda tinha um ovo com 40% menos de colesterol e outro com 20% menos de colesterol. Então, o ovo é uma grande fonte de colesterol, não de gordura saturada. O teor de colesterol no ovo caipira, no ovo de granja, no ovo aquele que era 40, 20, é igual. É tudo igual. É a mesma coisa. Então, um ovo geralmente tem 50 gramas. 50 gramas de ovo tem 200 miligramas de colesterol. Uma pessoa que tenha doença no coração, tem uma artéria obstruída, já tem infartado, pela American Heart Association, ele poderia comer até 200 miligramas de colesterol por dia. Portanto, cabe um ovo aí se ele não comer mais nada de colesterol. Uma pessoa na população geral pode comer até 300 miligramas de colesterol por dia. Novamente, cabe o ovo aí. É lógico que a gente não recomenda que as pessoas comam muitos ovos todo dia, mas cabe comer ovo. É só que tem algumas outras coisas que a gente não está vendo ovo, mas são confeccionadas com ovo. Com ovo. Não, e também tudo varia aí, no caso, para as pessoas não se assustarem, nem liberarem geral. Cada caso é um caso. Você não existe uma receita universal. Não tem nada que seja bom para todo mundo. Não tem remédio que seja bom para todo mundo, não tem procedimento que seja bom para todo mundo. As coisas têm que ser colocadas para cada indivíduo. O que a gente fala do... Não te interrompendo, não, mas já por favor. interrompendo. O que a gente tem que colocar é que as coisas não são proibidas. A vida pode ser boa sem ser proibida. Tem um monte de mitos antes de você falar, por exemplo, fritura. Eu sempre soube que fritura é ruim e que grelhado é maravilhoso. Tem algumas coisas que frito são mais saudáveis do ponto de vista cardiovascular do que os grelhados. Fritar não satura nada, polimeriza, que é uma outra coisa diferente. Dá um exemplo, frito é melhor que o grelhado. O cherne, por exemplo, frito é melhor do que o grelhado. Tá. Na realidade, do ponto de vista... Já vai, Alessandra? Do ponto de vista do gosto, o fritado é sempre melhor. Estou Nem falando sempre. do paladar. Mas você não acha que o grelhado tem um paladar muito semelhante ao frito? Uma picanha grelhada, eu acho que sim. Mas a picanha gorda, a picanha seca... aliás, isso também não tem problema. Você comer um bife que tenha gordura... Não, o que a gente recomenda é que você retire a gordura antes de fazer. Toda vez que você tira a gordura aparente, não precisa fazer anatomia, mas só aquela gordura muito clara, aparente, você fica com menos... Toda vez que você aquece qualquer tipo de carne, ela libera um pouco de gordura. Se você grelha o churrasco na grelha, ou então fincado, né, o churrasco gaúcho, escorre uma parte da gordura que não é reabsorvida. Se você retira a gordura aparente antes de fazer, você também tem menos gordura. Um parâmetro muito simples. Se você pegar um frango com a pele, fritar ele, e pegar o mesmo frango, tirar a pele antes e grelhar ele, você está comendo 1/3 da gordura do que o outro. E o sabor é o mesmo.
Eu prefiro que você deixe só a casca para mim e como o frango todo. Não vou fazer isso, que eu gosto de você. A Alessandra está ali, animadíssima, querendo fazer uma pergunta. Fala, qual é a pergunta? Eu queria saber, assim, testes assim, de ortomolecular, por exemplo, de sangue de intolerância. Eu fiz um teste de intolerância alimentar de 220 alimentos, praticamente metade não posso. Arroz, feijão, trigo, batata, ovo e leite. Eu tenho que viver de fotossíntese? Olha aqui. Mas esse teste é o quê? Ortomolecular? É? Você acredita? Não sei. A menina... Eu estou concordando com ele, viu? Eu estou concordando. É alergia a alguma coisa, não? Dizia intolerância alimentar. Se você não tem alergia, essa coisa de não pode, eu volto a dizer, isso, na maioria das vezes, isso não está baseado em nada. Você, na verdade, você pode mais ou menos de acordo com o seu perfil. Às vezes você precisa suplementar algo, isso ou aquilo, mas eu vou te dizer uma coisa, é o seguinte, muita gente não vai gostar do que eu vou falar, vou arrumar alguns inimigos a mais. Eu estava há 2, 3 anos atrás no maior congresso de cardiologia americano, onde que tinha uma sala de 3.000 pessoas. E aí um médico levantou e fez uma pergunta sobre ortomolecular. E o cardiologista, muito famoso americano, falou que eu não comento sobre coisas que ainda não tem prova definitiva. Eu também só estou repetindo. Tá? Eu também concordo só assim com ele, é ele que está falando. Não, porque se eu falar o que vai ter de e-mail pedindo que eu entreviste algum orto... Eu já entrevistei há muito tempo, fiz um teste, aliás, baseado no meu cabelo, e não deu nada certo. Tudo. E era um médico americano. Aí ele falava, você não dorme bem, né? Eu falei, durmo muito bem. Você foi uma pessoa, nada bateu. Então, eu sou muito tarja preta, sabe, em matéria de medicina. Eu sou muito Sabe aquela... por quê? Sabe o que acontece? Às vezes tem um estudo, fala assim, não tem um estudo. Dentro da ciência da medicina, existe um estudo que é um estudo observacional, que tem um valor científico menor. Às vezes você pega 20 pessoas e analisa 20 pessoas, sei lá, fizeram qualquer coisa, comeram ovos. E depois de um tempo você fala assim, essas pessoas não tiveram uma tal doença. Isso não quer dizer nada em termos de ciência. Em termos de pesquisa científica. Nada, isso só quer dizer o seguinte, talvez aí tenha levantado uma hipótese que necessita de um estudo de longo prazo, com mais gente, para provar se ela é verdadeira ou falsa. E uns comendo, outros não comendo. Exatamente. O que a gente chama de estudo randomizado, metade vai fazer, são pessoas iguais, metade vai fazer, metade não vai fazer, e aí ao longo de 3, 4, 5 anos vão ver. E se for remédio, metade toma remédio, metade toma placebo. Quer dizer, exatamente. Aí você consegue chegar a uma conclusão, e às vezes até mais tarde você vai ver que aquilo não é. Mas outros estudos, eles são estudos que merecem atenção, mas não são conclusivos, não são definitivos. O nosso correspondente em Londres, o Marcos Lozecan, preparou para mim uma picanha do avesso. Você já comeu ou não? Do avesso, não. É uma loucura, porque ele pega a picanha inteira, corta, mete a mão, tempera esse lado aqui, depois mete a mão, vira ela do avesso, tempera e aí põe para grelhar. O Fabinho fez na minha casa, fez uma para mim, ficou ótima também, viu, Lozecan? Que é uma delícia, pelo seguinte, toda a gordura que fica do lado de fora da picanha vai para dentro, entendeu? Porque vira do avesso. Não tem chance de ela sair, né? Não tem chance dela escapar. E ela fica impregnada na carne toda. E é uma delícia. Carlos, se você comer, você vai passar a recomendar. Eu quero dizer o seguinte... Que a gordura fica distribuída. Quero dizer o seguinte, que tudo que eu recomendo, que eu falo, eu faço para mim, né? Então, eu faço atividade física todo dia, eu gosto, isso me dá uma energia, eu começo o dia assim. É lógico que no Rio de Janeiro ainda tem aquela coisa toda bonita lá, ainda ajuda mais ainda. E eu, até porque acordo muito cedo, trabalho a semana inteira muito,
Eu tenho uma alimentação, não bebo durante a semana, tenho uma alimentação como muito peixe, com muita Uma fruta. taça de vinho? Não, durante a semana não. Eu até devia fazer, mas eu não faço isso. Mas no fim de semana, eu também não quero ter regra. Então, a sua picanha certamente cabe num fim de semana meu. Pronto. Então, sem problema não, porque eu acho que a vida é assim, né? Eu vejo que as pessoas, quando elas vão muito... Eu falo no consultório o seguinte, não adianta querer fazer essa dieta ou atividade física enlouquecidamente, porque você vai cansar em 3, 4 meses. Por que que... Em 3, 4 dias. Não, 3, 4 meses. Por que qualquer dieta emagrece? O que é o problema da dieta? Que em 4, 5 meses a maioria das pessoas abandona qualquer dieta. E a importância de você transformar isso numa disciplina alimentar, vamos dizer. O gordo, o Eric Berne diz que o gordo é o alcoólatra físico. Ele tem a mesma compulsão que o alcoólatra tem para a bebida, tem na comida. Eu não posso sair no fim de semana de um controle alimentar, porque para eu voltar para esse controle, leva 2, 3 meses, porque eu descambo mesmo para valer. Aí você está falando da compulsão. Que a compulsão pode ser alimentar, pode ser no cigarro, pode ser sexual, pode ser compulsão sexual de várias muito coisas. boa Muito também. boa. Não, uma vez numa festa eu falei para uma senhora, insistiu para eu comer. Eu estava já nesse controle, que hoje em dia, por incrível que pareça, eu sou mais vegetariano do que outra coisa. E ela insistiu para eu comer um pedaço de bolo. Eu falei, não, obrigado, minha senhora. Não, mas prova só uma nesguinha. Eu falei, minha senhora, para gordo profissional não existe prova. Se eu comer uma nesguinha, eu vou me esbofetear com a senhora para comer esse bolo todo. Vai acabar o bolo. Eu conversei aqui com o cardiologista, também gostei, Dr. Carlos Ché. Obrigado. Muito obrigado, foi maravilhoso. E daqui a pouco a gente volta.